Jesus pagou o preço da minha salvação. Jesus pagou o preço da minha salvação. Pai, muito obrigado, Senhor, pelo preço que foi pago. Muito obrigado pela condição que o Senhor nos colocou em Cristo Jesus. Uma condição de eternidade mudada, Pai. E é por isso que nós estamos aqui com toda a alegria do nosso coração para cultuar o Senhor. E nós queremos fazer isso com toda a intensidade, com todo o nosso amor, com todo o nosso entendimento. Sabendo que o Senhor mudou a nossa vida, o Senhor mudou a nossa eternidade. E nós estamos aqui com uma confiança, com uma esperança de que um dia o Senhor vai nos arrebatar e passaremos uma eternidade com o Senhor. Essa é a bendita esperança que nós carregamos, Pai. Muito obrigado por essa noite, obrigado por cada vida, por cada família que aqui está. E eu declaro em nome de Jesus que essa será uma noite diferente em nossas vidas. Uma noite de rompimento, de crescimento para nós em várias áreas. E uma noite onde os corações estarão prontos para receber. Uma noite de transformação em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Esse é um bom lugar. Graças a Deus por essa oportunidade. Amém, gente? Olha para o irmão que está do seu lado e diga para ele, você escolheu a melhor parte. Graças a Deus, graça e paz a todos. Aproveito para falar com o irmão que está aí pertinho de você que ainda não falou com ele essa noite. E vamos aproveitar também para conhecer as pessoas que fizeram aniversário durante a semana ou estão fazendo hoje. Nós temos alguém? Faz o sinalzinho com a sua mão ou vem logo aqui para frente. E nós vamos orar por você. Nós temos um presente também para te dar da nossa igreja. Glória a Deus. Podem vir para cá, ó. Pode ficar aqui à frente da mesa. Não tem problema não. Está muito apertado aí. Tem mais alguém? Vamos estender as nossas mãos para cá. Vamos orar por esses irmãos tão preciosos. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela vida dos nossos irmãos. Muito obrigado porque até aqui o Senhor os conduziu. Muito obrigado pela fase que eles viveram até aqui. E pela fase que se inicia agora, que será de muito crescimento, de avanço, de rompimento e aceleração em diversas áreas das suas vidas, Pai. Que eles provem de um tempo maior, de graça e favor da parte do Senhor. Prosperidade em tudo, em nome de Jesus. Amém, amém. Nós temos um presente para vocês. Uma salva de palmas para eles. Glória a Deus. O Senhor é bom. Nós temos agora o nosso Verbo News e eu queria que você ficasse ligado, porque nós temos muitas programações e você não pode perder nada, amém? Primeiro de outubro, culto de ceia, e está começando mais um Verbo News. Aqui você fica por dentro de toda a nossa programação, então fique ligado para não perder nada. Terça é dia de verbo em casa. Vamos nos reunir na casa dos nossos irmãos para termos um tempo de comunhão, estudo da palavra e edificação. Se você já participa de algum grupo, sabe como é bom quando estamos juntos. E se você ainda não participa, eu quero te convidar a encontrar um grupo mais próximo da sua casa e se envolver. O seu melhor compromisso no meio da semana é na nossa Quinta Viva. Venha com expectativas para receber uma palavra poderosa e desfrutar de uma noite de milagres. Aproveite e traga alguém com você. E aí, galera VIPs, neste sábado teremos uma programação especial para você. Vem aí o VIPs Universitário. Em um mundo que a gente vive hoje tomado pela ideologia de gênero, depressão, bullying e tantos outros temas que afetam os jovens, nós estamos aqui para fazer a diferença e viver a palavra do Senhor. Seja na universidade ou em qualquer outro lugar, você foi chamado para viver intensamente para o Senhor. Então vem para o VIPs Universitário e nós vamos te ensinar a permanecer firme
mesmo em meio a tantos desafios. Chama a galera e vem se reunir com a gente aqui nesse sábado às 19 horas. Esse é um mês especial para as crianças e nós realizaremos um evento maravilhoso para eles. Se liga no que vem por aí! As matrículas do maior centro de treinamento bíblico do mundo já estão abertas e agora você pode realizar o seu sonho de estudar no Rema. Para mim, o Rema significa mudança de vida. É bem comum vocês ouvirem graduados do Rema falando isso, mas é impossível você ouvir sobre o caráter de Deus, Cristo é aquele que cura, e não falar a respeito de mudança de vida. O Rema para mim representou um divisor de águas. Logo no início, eu fui acometido pelo Covid na segunda contaminação e isso foi um problema muito sério. Eu pensei em desistir e, movido e incentivado por tantos, eu resolvi continuar. O Rema representa para mim um grande poder que o Senhor tem feito na minha vida e eu creio que Ele irá fazer na sua também. O Rema mudou minha vida. Eu entrei na igreja em 2020 e quando eu entrei na igreja já comecei no Rema e infelizmente veio a pandemia. Eu pensei em desistir do Rema, só que a voz de Deus disse para mim: fique no Rema, porque o Rema é uma escola de ministros, é uma escola de profetas. Ao longo do tempo, eu padecia de uma doença, de uma dor de cabeça que não passava, era muito constante. E aí isso durou mais de 5 anos. É algo que eu não sabia, que eu não entendia na palavra, que tinha cura. Um dos primeiros obstáculos que eu tive que superar para estar aqui foi o cansaço. Eu durmo muito cedo e acordo muito cedo. Então estar aqui todo dia aprendendo, me alimentando dessa palavra, que depois acabou consequentemente influenciando na minha vida profissional, na minha vida familiar, é algo que é inexplicável. Eu incentivo você também a fazer parte desse treinamento e saber que esse poder ele vai lhe curar assim como ele me curou. Mas Deus me abençoou, Deus nunca deixou faltar e foi uma bênção. Só quem faz o Rema sabe o que é o Rema. E eu convido a você fazer sua matrícula, fazer sua inscrição e você pode ter certeza que a sua vida também vai ser mudada em nome de Jesus. Agora é a sua vez de experimentar o poder dessa palavra nos seus negócios. Venha você também experimentar o poder da palavra na sua vida e ter sua mente transformada, assim como a minha e de várias pessoas já foram transformadas nessa escola maravilhosa. Assim como eles, agora é a sua vez de ter a vida transformada nessa escola. Aproveite o mega desconto de 20% na matrícula, dirija-se ao balcão de informações e faça já a sua. Você sabe que Deus te criou para ser próspero, mas você já está desfrutando dessa prosperidade na sua vida? Será que as dívidas ou a geladeira vazia ou a falta de um carro na garagem tem gritado mais alto do que a vontade de Deus para você? Hoje queremos te indicar o livro Chaves Bíblicas para a Prosperidade Financeira. Nele você vai aprender a liberar a sua fé para a vida financeira. Então passe no Verbo Shop e garanta já o seu. O Verbo News termina aqui, mas você pode continuar conectado com a nossa igreja pelas redes sociais. Tenha uma semana abençoada e até. Notaram? Talvez você não tenha anotado tudo, eu quero reforçar apenas um dos avisos aqui, que é muito importante. Esse mês é o mês das crianças, amém, gente? E nós vamos ter um evento muito importante para eles e você precisa também se envolver. Será o Rap Kids, que vai acontecer no dia 14 de outubro. As vagas são limitadas, nós precisamos fazer a nossa inscrição, a inscrição da sua criança, do seu filho, do seu sobrinho, do seu vizinho. Não sei, nós precisamos envolver as crianças nesses eventos. Lá eles terão muito tempo para brincar, é verdade, mas serão influenciados pela palavra, receberão algo da parte do Senhor, certamente serão marcados e nós precisamos ser os facilitadores nisso que vai acontecer na vida deles. Amém, gente? Então, dia 14 de outubro, nós temos esse compromisso. Você, ao final, pode ir lá no balcão de informações e buscar mais informações sobre o Rap Kids.
Cadê os homens da nossa igreja? Glória a Deus. Estiveram ontem no churrasco? Ontem nós tivemos um tempo maravilhoso. O churrasco dos homens. Os homens na caverna, né? Ontem não estavam na caverna, estavam um pouquinho distante num tempo de distração também, mas um tempo da palavra, um tempo que nós recebemos uma palavra da parte do Senhor. E eu digo a você, se você não quer ser confrontado com a palavra, não vá para a caverna, viu? Mas se você deseja e aceita ser confrontado pela palavra, se você deseja crescer no Senhor como um homem valoroso, um homem de Deus, você precisa estar nos próximos também. Tanto no churrasco como nos nossos cultos aqui, nós temos um vídeo que tem os melhores momentos aí. Muito bom, você não pode ficar de fora, nos próximos você precisa estar lá, amém? Cadê os nossos visitantes? As pessoas que estão hoje à noite aqui pela primeira vez na nossa igreja. Faz um sinalzinho aí com a sua mão. Olha, temos uma mão aqui, tem mais alguém lá atrás? Não, né? Daqui eu te vi muito bem, eu queria que você ficasse de pé só um segundinho para eu te apresentar para a igreja também, não fica constrangida. E você que está aí próximo a ela, já sabe o que fazer. Glória a Deus, sejam muito bem-vindos. Também tem um casal lá atrás. Se vocês já congregam em algum outro lugar, em alguma outra igreja, leva para o seu líder, para o seu pastor um abraço nosso. Mas se você não congrega e está procurando um bom lugar para congregar, faça dessa sua casa, vai ser uma honra para nós recebê-los aqui. Amém? Uma salva de palmas para eles. E ao final do culto eu volto aqui, ou o ministro da noite vai indicar para você uma equipe. A nossa equipe vai estar te esperando lá atrás. Nós temos uma sala preparada para você, com algo especial para você comer, para você beber. Temos também um presentinho para te entregar. É algo bem rápido e nós não queremos que você saia sem passar por lá, provando um pouquinho mais do nosso amor. Amém? Então ao final do culto eu falo com vocês. Vamos adorar o Senhor com os nossos bens, com os nossos dízimos, as nossas ofertas. Vocês se animam com esse momento? Glória a Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 9. E antes de ler, eu queria falar sobre o nosso projeto Bem na Hora. É um projeto que visa alcançar pessoas e nós fazemos isso arrecadando alimentos. Normalmente nós fazemos essa arrecadação no culto de ceia, mas você também pode trazer em qualquer outro momento. Mas nesse culto nós separamos, daqui tem um cesto que você que trouxe pode colocar lá. Amém? 2 Coríntios capítulo 9, versículo 8, diz assim, versículo 5, melhor, 2 Coríntios capítulo 9, versículo 5, diz assim, sendo assim, considerei necessário pedir a esses irmãos que vos visitassem e preparassem de antemão a vossa contribuição, que já havia sido prometido, para que seja pronta como uma oferta generosa, e não como algo arrancado da avareza. Eu gosto muito desse versículo, irmãos, porque o apóstolo Paulo diz que antes dessa oferta acontecer, ele enviou uma equipe, enviou irmãos para que preparassem essa oferta, para que não fosse arrancada da avareza, mas que fosse entregue uma oferta generosa naquele dia. E sabe que isso é muito interessante, a gente vê lá em Colossenses capítulo 3, versículo 5,
uma definição muito mais ampla do que a gente pensa sobre a avareza, que é idolatria. O texto lá diz, olha, sendo assim, fazei morrer tudo que pertence à natureza terrena. Aí ele cita imoralidade sexual, impureza, paixão, vontades más e a avareza, que é idolatria. Porque quando nós falamos sobre idolatria, muitas vezes nós olhamos para o Antigo Testamento e a gente vai pensar naquelas estátuas e pessoas adorando aquelas estátuas. No Novo Testamento nós vemos o apóstolo Paulo ampliando esse conceito. Ele diz, olha, a avareza é idolatria. E lá no texto de 2 Coríntios capítulo 9, versículo 5, ele diz, olha, precisa ser entregue. A nossa oferta precisa ser preparada, precisa ser entregue como uma oferta generosa e não como algo arrancado da idolatria. Irmãos, veja que interessante isso. E isso precisa queimar no nosso coração. Quando a gente vai ofertar, quando nós vamos dizimar, a gente precisa, de uma certa forma, nos examinarmos. Eu estou tirando isso como algo arrancado, é algo que eu tenho como muito precioso para mim, que eu vou tirar só um pedacinho para entregar, ou eu estou entregando uma oferta generosa ao Senhor? A gente precisa pensar sobre isso mesmo. Enquanto a gente pensa, separa aí os seus dízimos, as suas ofertas, e eu falo com aquelas pessoas que estão lá no YouTube. Apareceu aí para você um código QR Code, você que está adorando ao Senhor, embora distante, mas estamos hoje aí, por meio do YouTube, apareceu um código QR Code, para você também apareceu aqui o Pix da nossa igreja, que é o CNPJ, que consta também nesse envelope. Lá atrás, se você precisar das maquinetas de cartão, as tesoureiras estão lá para te ajudar, amém? Ou os envelopes aí, que é o modo tradicional que nós temos para ofertar ao Senhor. Tudo pronto? Separaram? Então estenda assim a sua mão, vamos orar e consagrar ao Senhor. Pai, muito obrigado pela oportunidade que nós temos de entregar ao Senhor o nosso melhor. Nós queremos fazer isso, Pai, com entendimento. Nós queremos dar ao Senhor uma oferta generosa e não como algo arrancado da idolatria. Nós nos ajustamos e nós queremos viver todos esses dias e toda a nossa vida nessa terra, considerando o Senhor como o nosso bem mais precioso. Consagramos a Ti os nossos dízimos, as nossas ofertas, em nome de Jesus. Amém. Vem com alegria, irmãos. Estão vindo tempos de abundância, mesmo que eu não sinta, eu já posso ver. Estão chegando, estão vindo tempos de abundância, mesmo que eu não sinta. Estão chegando. Diga, na minha casa, na minha vida, no meu trabalho, na minha família. Vejo milagres se aproximando. Estão chegando. Na minha casa, na minha vida, no meu trabalho, na minha família. Vejo milagres se aproximando. Estão chegando, estão vindo tempos de abundância, mesmo que eu não sinta, eu já posso ver. Estão chegando, estão chegando. Cordeiro Santo e sacerdote, é o meu Senhor cheio de amor. Oh Deus, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria. Tão lindo tu és, cheio de sabedoria. Te conheci, um novo dia nasceu para mim.
nasceu para mim. Ah, Deus, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria. Tão lindo tu és, cheio de sabedoria. Te conheci, um novo dia nasceu para mim. Aleluia. Te adoramos, Senhor, te adoramos. Te bendizemos nessa noite. Estamos aqui reunidos como teu povo, como teus filhos, para te dar o perfeito louvor, para te dar a honra, para te dar a glória, para te agradecer por tudo que você tem feito nas nossas vidas. Você tem sido um pai tão presente, você tem sido um pai tão especial, você tem cuidado de nós. Somos gratos a você, Pai. Você é a nossa fonte de alegria, de inspiração. Você é o motivo das nossas canções, a razão do nosso viver. E estamos aqui tão alegres, tão animados, para te cultuar, para te dar o perfeito louvor. Recebe a nossa adoração, recebe a nossa exaltação, recebe as nossas ações de graças. Em nome de Jesus. Faz, opera, realiza o que você desejar nessa noite. Nós estamos prontos, nós nos despimos de toda a impureza e acúmulo de maldade, a fim de receber com mansidão toda a palavra que será em nós implantada, porque temos a convicção de que ela é poderosa para salvar as nossas almas. Por isso, Espírito Santo, fique à vontade no nosso meio. Faz, realiza e opera tudo que você desejar, segundo o teu querer, no nome de Jesus. Quem crê diz amém. Amém. Aleluia. Senta um pouco. Graças a Deus. Gente, obrigado, viu? Vocês são maravilhosos. Que bênção, irmãos. Eu estava com saudade de vocês. Passei aí quase 20 dias fora. Estávamos lá em Maceió, capital do estado de Alagoas. Estávamos ensinando a palavra lá, né, a matéria escatologia no Rema, o Rema Antares. Foi uma grande bênção. Estivemos lá ministrando em algumas igrejas e vimos mesmo aquilo que o Senhor tem promovido naquele lugar. O mesmo Deus que promove coisas sobrenaturais, extraordinárias aqui, tem promovido lá também. E a gente se alegra por isso, porque como o Verbo da Vida, como o Rema, nós somos uma família, né? Nós somos um povo só. E é muito bom, eu me senti muito em casa. E foi um tempo maravilhoso, irmão. Foi um tempo de muito trabalho. Ministramos bastante lá, viajamos por lugares mais próximos lá. Engraçado que os irmãos, eu fui 2 vezes à praia e aí eu tirei foto e postei. E aí os irmãos mandavam para mim: pastor, só curtindo, né? Você não via o quanto eu tive que trabalhar lá, o esforço, dando aula, ministrando. Mas foi um tempo glorioso, irmãos. Eu fui muito bem tratado, muito bem cuidado. E é muito bom ir para lá. Fizemos grandes conexões, né? Fizemos grandes amigos lá. Deixei uma família lá. Mas é muito melhor voltar. Eu estava com muita saudade. E irmão, eu sei de uma coisa. Maceió é um paraíso. É um lugar maravilhoso, espetacular. É apaixonante. Mas eu não troco minha Teresina por lugar nenhum. Aqui é a minha Dubai, aqui é a minha Nova York, aqui é meu Canadá, minha Europa. Meu irmão, nós estamos no melhor lugar dessa terra, amém? E eu creio mesmo que essa cidade é a terra do avivamento, é a terra, irmão, do despertar de Deus. E nós vamos ver mesmo grandes terremotos, nós vamos ver grandes ondas saindo de Teresina, alcançando o Brasil, ondas de unção, terremotos de poder de Deus. E eu creio mesmo que as pessoas não vão ouvir falar de Teresina como uma terra quente, mas vão ouvir falar de Teresina como a terra do avivamento. Eu sempre brinco, o pessoal pergunta: é quente? Eu digo: é quente mesmo, irmão, porque tem que ser quente. Porque para segurar a unção de Deus tem que ser um lugar quente mesmo. É melhor ser quente do que ser frio, amém? E nós somos quentes, amém? Graças a Deus, que bênção. Então eu estava com muita saudade. Você estava com saudade de mim? Mais ou menos, né? Mas eu estava com muita saudade de cada um de vocês. Graças a Deus, que bênção. Eu quero só fazer um lembrete sobre o Projeto Farol. E eu quero estimular você, irmão, a permanecer firme aí no Projeto Farol, a estar contribuindo, a estar ofertando. Nós estamos muito bem, graças a Deus, estamos
crescendo, nós temos um fundo, para você que não sabe, nós temos um fundo numa conta bancária, e todo o dinheiro que entra nas ofertas, os tijolinhos, as camisetas, ou mesmo ofertas esporádicas, e mais um percentual do que entra nos nossos dízimos e nas nossas ofertas, nós destinamos para esse fundo. E graças a Deus tem sido uma grande bênção. O Senhor tem promovido assim coisas sensacionais para nós, mas nós precisamos nos manter firmes nisso, amém? Tem gente que pensa, pastor, eu já fiz a minha contribuição, já comprei um tijolinho, né? Mas irmãos, você sabe bem que para a gente construir talvez a maior igreja de Teresina, R$100 você sabe que não é suficiente, né? Então nós precisamos mesmo nos mover em fé, e eu quero estar estimulando você, né? E estar unido nesse propósito, não só orando, mas também investindo e indo atrás de soluções. Nós temos experiências maravilhosas aqui de irmãos que falaram com pessoas que são do mundo, conhecidos, empresários, e a pessoa falou rapidamente, nós temos um projeto lá na igreja, que a gente está querendo comprar um terreno próprio para construir o prédio da igreja. Aí nem falou muita coisa, a pessoa perguntou assim, pois me deu o Pix. Aí deu o Pix para a pessoa, e a pessoa doou R$1.000, olha que bênção. E às vezes a gente fica com vergonha, né, de falar, irmão, as pessoas no mundo, elas só estão precisando de um propósito. O camarada não era crente, nunca foi numa igreja talvez, mas quando deu um propósito para ele, ele disse, qual é o Pix? Me dá o Pix, e deu. Então é assim, a gente pode não só contribuir, mas a gente também pode ser usado por Deus para que essa causa, nós temos uma causa, nós temos um propósito, um projeto, né? E o Projeto Farol, essa equipe é fantástica. Cadê o prédio? Bota o prédio aí do Projeto Farol, para ter a visão. E eu creio mesmo, irmãos, que em breve, pouco tempo, nós estaremos já com o nosso terreno, amém? Nós estamos, pastor, como é que anda? Nós estamos mapeando, nós temos aí pelo menos uns 5 ou 6 terrenos que nós estamos aí namorando, orando, gerando em oração, né? E eu creio mesmo que em pouco tempo nós vamos estar lá. Você crê nisso também, junto comigo? Isso não é um projeto meu, isso é um projeto de Deus, e todos nós precisamos estar envolvidos nisso, amém? Então eu conto com você, conto com a sua contribuição, conto com as suas orações, as suas confissões de fé, e vá atrás de outras pessoas, vá atrás de outras formas, para a gente estar arrecadando fundos, né, para a gente comprar esse terreno, amém? Ixi, 2 amém só, meu Deus do céu, isso é assustador. Era para você sair correndo, era para você estar pulo de alegria, sabe? Irmão, nós vamos para o nosso lugar, diga o nosso lugar. Oh, meu Deus do céu, isso é um propósito, isso é um projeto de Deus. Você precisa estar animado com isso, amém? Quando a gente cuida das coisas do Senhor, irmão, pode ter certeza que Ele vai cuidar das nossas. E eu creio mesmo que se você quer uma casa própria, você quer um terreno próprio seu, invista no Projeto Farol. Você vai ver, irmão, as coisas acontecendo, porque é impossível a gente cuidar das coisas do Senhor e Ele não cuidar das nossas. Amém? Você está pronto para receber a palavra? Glória a Deus. Então, nós começamos no primeiro culto uma série de mensagens, e nós vamos estar dando continuidade a essa série. As próximas mensagens, tanto na quinta quanto nos domingos, né, serão dessa mensagem, dessa série de ministrações. E o nome dessa série é Na Contramão do Sistema. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim, na contramão do sistema. 1 Pedro, capítulo 3, verso 14, abre aí comigo. Pedro, capítulo 3, verso 14, diz assim, mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Olha que coisa interessante. Ainda que venhais a sofrer por causa da justiça. Ele não está dizendo que ainda que a gente venha a sofrer por causa da injustiça. Tem muito crente que diz assim, pastor, eu estou sendo perseguido no meu trabalho. É mesmo, você está sendo perseguido porque você está sendo crente, está fazendo bem, porque você está andando em amor, sendo luz, sendo sal. Não,
é porque eu chego atrasado de vez em quando, é porque eu falo mal das pessoas, porque eu converso demais, porque eu quero sair mais cedo. Então você não está sendo perseguido porque você está fazendo a justiça. Você está sendo perseguido porque você está errando, porque você está na carne, porque você está fazendo a mesma coisa que as pessoas do mundo fazem. Mas Pedro está dizendo, olha, ainda que vocês venham a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Existe um sofrimento bíblico. De fato, o sofrimento bíblico não é a gente viver com enfermidade, com dor, não é a gente viver com tristeza, com insatisfações. E aí as pessoas dizem, não, isso é a vontade de Deus. Eu estou com esse câncer aqui, pastor, mas é a vontade de Deus. Eu estou com esse problema, essa dificuldade, mas é a vontade de Deus. Não, irmão, Deus não usa as armas do diabo. Quem coloca enfermidade, quem traz problema, dificuldade, é o diabo, não é Deus. Deus não coloca enfermidade, Deus não traz problema, Deus não traz dificuldade. Deus traz cura, Deus traz solução, Deus resolve os problemas. Ah, eu estou desempregado, estou passando por um problema financeiro, estou cheio de dívida, é porque é a vontade de Deus, eu preciso aceitar isso. Não, essa não é a vontade de Deus para a sua vida. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A Bíblia diz, na casa do justo há prosperidade e riquezas. A Bíblia diz que sobre a cabeça do justo há bênçãos. A Bíblia diz, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Você é abençoado. A Bíblia diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ei, irmão, Deus, Ele é um Deus bom, fiel, verdadeiro, que cuida de nós. Seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Deus é bom, Ele supre as suas necessidades, Ele faz você deitar em pastos verdejantes, Ele leva você para junto das águas de descanso, Ele prepara uma mesa na presença dos seus inimigos. Deus é bom. Agora, o sofrimento, se tem um sofrimento que o crente tem que passar, não é doença, não é problema, não é dificuldade. O sofrimento que o crente deve passar são injustiças, são perseguições, porque ele faz o bem. Você já viu? Quando você faz o bem para alguém, aí a pessoa diz, aí, querendo aparecer. Quando você chega cedo no trabalho aí, babão. Quando você dá um presente para o seu chefe, porque você entende que uma autoridade precisa ser honrada, e você não dá com o interesse de ser promovido, mas você dá com o interesse de honrar quem está acima de você, seja uma autoridade civil, militar ou eclesiástica. E aí as pessoas olham, começam a falar mal de você, começam a te perseguir. Esse é o sofrimento bíblico. Você sofre por fazer o bem. E esse sofrimento todos nós precisamos passar. E eu digo para você, é bom esse sofrimento. É sinal que você está sendo crente. É sinal que você está sendo luz. É sinal que você está andando na contramão do sistema. Existe um sistema, querido, que age no nosso meio, na nossa sociedade. Ou você acha normal que os nossos heróis da infância, Capitão América, Homem-Aranha, Homem de Ferro, Thor e tantos outros, hoje estão sendo substituídos por mulheres, até o Hulk. Você acha normal quando você vai assistir um filme? Irmão, eu hoje não estou conseguindo mais assistir filme. Eu amava cinema. Toda semana eu ia para o cinema com a minha esposa. Hoje a gente tem que mudar a nossa rotina, nossa diversão, nosso lazer. Outro dia a gente foi para o cinema. Chegamos lá, todo mundo de rosa, para assistir o filme da boneca. Eu olhei para a Samira e digo, só nós aqui com roupa diferente. Vamos comprar uma camisa rosa. Não, brincadeira. O sistema do mundo. Existe um sistema, isso não é por acaso. Todo filme, toda série que você assiste agora, tem um homossexual. Tem um casal homossexual, tem um beijo gay. Você acha isso normal? Não. Isso é a nova agenda mundial. Isso é o diabo infiltrado na mídia, nos filmes, na cultura pop. O sistema desse mundo. É por isso que Paulo fala em Romanos capítulo 12, verso 2, não vos conformeis com o sistema desse mundo ou com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente.
O que ele está querendo dizer? Olha, não aceita, não fica passivo, não acha que isso é normal. Não. Não se conforme com isso. E também não tome a forma do mundo. Não ande como o mundo anda. Você é crente, meu irmão, e se você é crente, Jesus chamou você para ser luz e para ser sal. Você não foi chamado para fazer o que as pessoas fazem. Eu me lembro quando eu era pequeno, e eu dizia, mãe, todo mundo está fazendo. E ela dizia, você não é todo mundo. Ei, você não é todo mundo. Ei, você não é todo mundo. Pastor, o senhor não conhece como é aqui no Piauí. Aqui para a gente ganhar dinheiro, a gente precisa dar um faz-me rir lá para o fiscal. A gente tem que dar o dinheirinho do café para ele. A gente tem que dar um suborno para ele. Pastor, é 500 mil que eu vou receber, eu só preciso dar ali para ele uns R$1.000 e aí ele libera para mim. Meu irmão, eu perco os 500 mil porque o meu caráter não está à venda. A minha integridade vale muito mais do que 500 mil. Tem gente que se vende por causa de R$500. E se fosse 1 milhão, pastor? O meu caráter vale muito mais do que 1 milhão. E se fosse 1 bilhão? O meu caráter vale muito mais do que 1 bilhão. A minha consciência para com Deus não está à venda. Quanto vale o seu caráter? Quanto vale a sua integridade? Quanto vale a sua comunhão com Deus? Quanto vale a sua boa consciência? Porque a Bíblia diz que nós precisamos guardar a fé e a boa consciência. Não adianta você guardar a fé e não guardar a boa consciência. O que é a boa consciência, pastor? É aquela capacidade que você tem de noite, quando você vai dormir, você pensar no seu dia e você lembrar e dizer, rapaz, hoje foi um dia que eu agradei a Deus. Hoje foi um dia que eu tive uma vida íntegra. E não aquele que quando você vai deitar, você fica pensando, meu Deus, eu fiz besteira. Eita, não era para ter feito aquilo. E agora, Jesus? Jesus, Maria, José. Eu sei que essa mensagem não vai ter muitos likes, mas eu quero mesmo trazer uma reflexão para você hoje à noite. Eu quero que você saia daqui reflexivo, pensativo, se você realmente tem sido um crente de verdade. Eu gosto de dizer, irmão, que tem muitos crentes por aí, mas os crentes verbo da vida são diferenciados. E é bom que haja diferença mesmo. Pode ser que outras pessoas não conheçam a palavra e não pratiquem a palavra, mas aqui no verbo nós praticamos a palavra. Tem muita gente que visita a gente aqui, eu não estou falando para os visitantes estão aqui, nossos convidados, sejam muito bem-vindos, uma honra, um privilégio ter você aqui. Eu sei que isso não se encaixa com você, mas alguns visitantes que vêm para cá, eles amam a igreja, ficam apaixonados pela igreja, pela recepção, por tudo, pelo carinho, porque nós somos uma igreja bem atenciosa mesmo, carinhosa mesmo, nós gostamos de dar presentes, nós puxamos ao nosso Pai. A Bíblia diz que Deus é galardoador daqueles que o buscam, e nós também, nós puxamos ao Pai. Está o Pai, está o Filho, amém? Mas tem gente, irmão, que gosta do louvor, gosta de tudo, mas não gosta da palavra. E eu fico feliz às vezes com isso. Porque a nossa palavra aqui, embora nós preguemos a palavra da fé, e a palavra da fé é uma bênção. Nós somos uma igreja que crê nas Escrituras e que crê na vitória de Cristo na cruz. Nós cremos mesmo que nós não somos derrotados. O pastor Dantas ministrou aqui quinta-feira e ele falou sobre isso, que estamos assentados com Cristo e que nós somos uma igreja vitoriosa, triunfante, nós somos mesmo. Nós pregamos aqui o evangelho triunfalista, não derrotista. Amém? Nós cremos mesmo na palavra, mas nós cremos na totalidade da palavra. Nós cremos que temos coisas no Senhor, mas nós cremos também que nós precisamos nos posicionar no Senhor e sermos crentes de verdade, que vivem a palavra, que vivem a integridade. E tem gente que não gosta disso. Tem gente que quer ouvir só o venha a nós, o vosso reino não. Você está aqui. Mas graças a Deus, porque você está aqui, é porque você ama o Senhor e você não quer só ouvir a palavra, não quer só se alegrar com a palavra, mas quer praticar a palavra. Amém? E aí o texto, 1 Pedro 3,14, ele continua.
Bem-aventurados sois, não vos amedronteis, portanto, com as ameaças, nem fiqueis alarmados. Ele está dizendo, olha, se você pratica a palavra, e você está sendo perseguido, porque você tem vivido uma vida justa, íntegra, tem praticado a palavra, não fica assustado não, está tudo bem, você é bem-aventurado, não fica com medo das ameaças. Veja, nesse tempo, Pedro está falando sobre uma perseguição que a igreja sofria, onde as pessoas corriam risco de vida. Hoje ainda existe essa perseguição em alguns países, e nós temos muitos irmãos, que talvez você nem tome conhecimento, mas que nesse momento estão correndo risco de vida, simplesmente porque amam Jesus, simplesmente porque nasceram de novo. E se você for pesquisar, você vai ver que tem muitos países onde irmãos, nesse exato momento, estão sendo decapitados, torturados, perseguidos, porque amam o Senhor. E nós aqui no Brasil temos uma liberdade religiosa. A nossa perseguição talvez não seja correndo risco de vida, mas seja uma perseguição moral, seja uma perseguição intelectual, né? Quantas pessoas não estão sendo perseguidas nas universidades? Quantos alunos estão lá sendo perseguidos por professores, por diretores, coordenadores de curso, simplesmente porque são crentes? Às vezes no trabalho. Quantos de nós não somos perseguidos simplesmente porque somos crentes? Tem pessoas que não vão gostar de você só porque você é crente. E isso é maravilhoso. Uau! É sinal que você está sendo crente, que você incomoda. Crente tem que incomodar. Tem que ter diferença entre luz e trevas. Quando está tudo escuro e de repente você acende a luz, o que acontece? Ofusca. Ei, você precisa ofuscar as pessoas. E esse ofuscamento gera reações, perseguições. É porque você está sendo luz. Eu não estou falando de você ser chato, de você ser inconveniente, de você querer, cheguei aqui agora, eu sou luz, e agora vamos mudar tudo aqui. Todo mundo vai ter que orar, porque eu cheguei. Não, não é isso. Você não vai obrigar as pessoas. Você está aqui, mas você vai ser luz. Você vai ser ali uma referência de paz, de amor. Quando alguém tiver um problema, o que está acontecendo? Você está bem? Estou percebendo que você está triste. Não, nada não. Você quer que eu ore por você? O que está acontecendo? Senta aqui comigo. Quer desabafar? Quer falar comigo? Estou aqui, sou todo ouvidos. Pode ser que tenha algo de Deus que eu possa falar para você. Fala comigo. Está aqui? Mas não. Tem crente que é assim, está me perseguindo, pastor. Esse incircunciso, filho do capeta. Aleluia. Verso 15. Perdão. Verso 14. Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois, não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todos aqueles que vos pedir razão da esperança que há em vós. Se alguém perguntar para você, por que você serve a Deus? Você sabe responder? Por que você é crente? Você sabe responder? É isso que Pedro está falando. Você precisa saber responder o porquê. Não sei, eu sou crente porque sim. Porque sim. Você precisa estar preparado para responder o porquê. Qual a razão, qual o motivo, qual o propósito de você ser crente. É isso que Pedro está falando. Para que nós possamos viver nesse mundo como crentes de verdade, como filhos de Deus, nós precisamos, irmãos, saber do nosso propósito. Saber o que nós estamos fazendo aqui. De onde viemos, para onde vamos. Qual o nosso destino, qual a nossa origem. E o que nós estamos fazendo aqui nessa terra. Eu quero dizer para você, você é o embaixador do reino de Deus. Você faz parte de um exército de ocupação nessa terra. Estamos aqui, irmão, representando o reino do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Você não é qualquer coisa não, meu irmão. Você não foi achado no meio da rua não. Você é uma bênção, você é um sucesso. Você é próspero, você é mais do que vencedor.
Não tem problema, dificuldade que vai paralisar você. Para com esses pensamentos negativos, para com essas limitações, com esses bloqueios mentais. A Bíblia diz que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. A Bíblia diz que maior é o que habita em você do que o que está no mundo. Nada pode paralisar você, meu irmão. Aleluia. Jesus disse em Mateus 10, 22 que nós seríamos odiados por todos. Diga por todos. Todos aqueles que não são crentes vão odiar você. Uau! Olha que coisa maravilhosa. Essa é a promessa de Jesus. Todos que não são crentes vão odiar você. Só porque você é crente. Só porque você é luz. Só porque você é sal. Aí Jesus diz, mas aquele que perseverar até o fim vai ser salvo. Ou seja, vamos ser odiados e a gente precisa saber lidar com esse ódio. A gente precisa saber lidar com essa resistência que o mundo tem a nós. Porque tem gente que é assim, né? Na primeira perseguiçãozinha que sofre, sai da igreja. Misericórdia. A primeira perseguiçãozinha que sofre, se desvia, se afasta do evangelho. Diga, mas não é assim comigo. Passa alguma página aí, 1 Pedro, capítulo 4. Deixa eu correr, que tem muita coisa para eu falar hoje. Estamos na salada, já já a gente entra para o pirão. O prato hoje é pirão com buchada. Pesado. Vamos lá. 1 Pedro capítulo 4, verso 1. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos. Uau! Eu gosto dessa palavra. Armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Essa palavra armai-vos, Pedro usa essa palavra de propósito. É a palavra no grego óplizo. Óplizo significa se armar, se equipar com armas, né? Você está armado para um combate. E ele diz, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Armai-vos também desse pensamento. Que pensamento é esse, pastor? Cristo sofreu na carne. Há um sofrimento para nós na carne. Que sofrimento é esse? É com doença, com miséria, com problema? Não. É o sofrimento de perseguições, é o sofrimento de sacrificar a carne. Porque às vezes sacrificar a carne dói, não é assim? Às vezes você dizer não para a sua carne, para os prazeres dessa vida, dói. Então você precisa se armar desse pensamento. Ei, eu, assim como Cristo venceu o pecado, assim como Cristo não andou na carne, eu também não vou andar na carne. Assim como Cristo venceu o pecado, eu também já venci o pecado. Você está aqui, querido? Aleluia. Aí ele diz, para que no tempo que vos resta na carne, ou seja, o tempo que a gente vai viver nessa vida, já não vivamos de acordo com as paixões dos homens. Pedro está falando, olha, tem uma diferença entre ser crente e entre as pessoas do mundo. Porque as pessoas do mundo vivem em paixões. Elas fazem o que elas querem, elas fazem o que elas pensam. Gostei dessa mulher, eu quero ela para mim. Tem essa bebida, eu quero beber. Tem esse cigarro, eu quero. Tem essa droga, eu quero. Mas Pedro está falando, olha, você, no tempo que resta para você aqui nessa terra, você tem que ser crente de verdade. E crente de verdade não vive segundo as paixões dos homens. Quem vive segundo as paixões dos homens são os homens naturais. Nós nascemos de novo, somos homens espirituais. Então nós não vivemos debaixo das paixões dos homens, mas vivemos segundo a vontade de Deus, segundo a palavra de Deus. Você entende isso, querido? Tem coisa que não combina mais com a gente. Sabe, tem roupa que a gente não deve mais usar.
Tem palavras que a gente não deve mais falar. Tem companhias que a gente não deve mais andar. Aleluia. Eu falei no primeiro culto sobre isso. Eu falei sobre a palavra lerda, só que com M. Tem muita gente que fala essa palavra, crentes que falam essa palavra, misericórdia. Isso é um palavrão. Isso é uma palavra torpe. A Bíblia diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, antes que promova edificação e graça aos que ouvem. Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio. Se você fala essa palavra, é porque seu coração está cheio dela. Não use essa palavra, irmão. E tem várias outras sinônimas que você sabe. Se eu falasse essa palavra aqui no púlpito, no mínimo ia ter uns cochichinhos. Aí se eu falo com você e uso essa palavra, talvez você nem escandalizasse. É porque a gente tem uma diferença, né? Tem coisas que a gente pode falar no púlpito, tem coisas que a gente não pode falar no púlpito. Ei, meu irmão, o que eu falo na minha vida secreta é o mesmo que eu falo no púlpito. A minha vida é o meu púlpito. Eu não tenho duas vidas. Reputação é o que as pessoas falam sobre você. Reputação é o que você faz e as pessoas conseguem ver. A sua reputação pode ser boa ou pode ser ruim. Depende do que você faz. Mas caráter é o que você faz e ninguém vê. E eu digo, a sua reputação deve ser um reflexo do seu caráter. Crente não tem uma vida secreta. Crente não pode ter duas vidas. Aleluia. Eu falei ontem com os homens, lá no churrasco dos homens. Aleluia. Cadê os machos alfas que foram ontem? Eu falei ontem, se eu fosse perguntar para sua esposa, o que ela pensa de você? Será que ela diria, pastor, ali é um homem de Deus, homem de oração, de fé, todas as noites ora, quando eu estou com dor de cabeça ele vem e põe as mãos sobre mim, quando eu estou triste ele me dá uma palavra me levantando, vive lendo a Bíblia, homem de Deus. Na hora do culto, para vir para o culto, ele que arruma as crianças para vir. Ele diz, bora, vamos, tem culto. Dia de VC, ele, bora, tem VC, vamos se arrumar. Será que é isso que a sua esposa vai falar sobre você? Se eu perguntar ao seu marido, como é que é a tua esposa? Pastor, a mulher de Deus. Não grita. Quando está com TPM, pastor, é uma bênção. Ela fica calminha, vai para o quarto. Faz a minha comida quando eu chego cansado, não me cobra nada. Olha, maravilhosa. Quando eu dou meu cartão de crédito para ela, ela compra só o básico, só o que precisa. Cuida das crianças. Uma mulher de oração, pastor, o senhor tem que ver. É orando em línguas o dia todo. Se eu fosse perguntar para os seus filhos, pastor, papai, meu Deus do céu, papai é uma bênção. Sua reputação e o seu caráter precisam andar juntos. O que você faz quando ninguém está olhando? Esse é o seu caráter. Agora deixa eu dizer uma coisa, os homens não veem o seu caráter. Os homens não veem. Mas tem alguém muito mais importante que vê o seu caráter. Jesus disse, olha, quando você for falar com o Pai, entra no seu quarto e tranca a sua porta e fala com Ele em secreto e Ele em secreto te recompensará. A vida com Deus é no secreto. Tem alguns crentes que na igreja, meu amigo, parece um anjo. Meu Deus do céu, o anjo Gabriel perde feio. O cara é uma santidade, levanta as mãos, fala com todo mundo, é um amor. Mas quando chega em casa, Lúcifer é uma criança de 2 anos perto dele.
Cuidado, irmão, isso é um fracasso. Isso é você viver de aparências. Deus não te chamou para viver de aparências. Porque basta o tempo decorrido, verso 3, capítulo 4 de 1 Pedro. Basta o tempo decorrido para teres executado a vontade dos gentios, tendo andado. Ou seja, ele está falando, basta o que você já viveu quando você não era crente. Basta as farras que você fazia, basta as coisas ruins que você fazia lá, os palavrões que você falava, as vezes que você se prostituiu, os vícios, as drogas que você usou, as bebidas alcoólicas que você consumiu. Aí ele diz, tendo andado em dissoluções, concupiscências. O que é concupiscências? Desejos. Fazia o que você queria. Essa mulher aí eu quero, é minha. Também tinha que ser bonito, né? Que se o cabra fosse feio, não tinha essa regalia toda, não. Não é assim? Vivia segundo os seus desejos, suas expectativas. Borracheiras. O que é borracheiras? Festas, farras. Vivia em farra. Isso era no tempo que você vivia assim, mas agora você não é mais assim. Diga, eu não sou mais assim. Orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Levítico capítulo 10, verso 9, diz assim, vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não bebereis, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações, para fazer de diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. Veja, aqui em Levítico capítulo 10, Deus estabelece para os sacerdotes, esse texto é voltado especificamente para os sacerdotes, que quando eles estivessem na tenda da congregação, o local de culto, a igreja do seu tempo, eles não podiam tomar bebidas alcoólicas, eles não podiam tomar vinho nem bebidas alcoólicas, ele e os seus filhos. Agora eu quero chamar a sua atenção para algo. A Bíblia diz no Novo Testamento, na Nova Aliança, a aliança que está em vigor sobre nós que estamos em Cristo, diz que nós somos sacerdotes da Nova Aliança, diz que nós somos sacerdócio real. Significa, irmãos, que hoje, na Nova Aliança, nós somos os sacerdotes. E a tenda da congregação não é mais um lugar físico, mas é o nosso corpo. A Bíblia diz que nós somos santuário do Espírito Santo. Se para os sacerdotes havia essa restrição, quanto mais para nós. E aí ele continua dizendo, para fazer de diferença entre o santo e o profano. Você nasceu de novo, você é santo. Quem é o profano? As pessoas do mundo. Ele está dizendo, para que o crente ande na contramão do sistema. O profano é que toma bebida alcoólica, é que se contamina com o vinho e a bebida alcoólica, mas o crente não. Você está aqui, querido? Diga, eu estou na nova aliança. E o vinho, naquele tempo, era uma tradição para as pessoas. Nós vamos ver isso lá dos tempos de Noé, em Gênesis capítulo 9, onde Noé se embriagou. Nós vamos ver que Melquisedeque trouxe uma figura da ceia para Abraão, pão e vinho. Nós vamos ver que os profetas mencionaram o vinho, Davi falou sobre o vinho. Nós vamos ver que quando chegamos nos tempos de Jesus, Jesus fala sobre o vinho, Jesus transformou água em vinho, o vinho estava presente na cultura, na tradição judaica. Nós vamos ver que em outras nações contemporâneas dos tempos bíblicos, como os gregos, como os romanos, os babilônicos e outros povos, também se utilizavam do vinho. Era uma tradição em muitos povos e especificamente era uma tradição para o povo de Israel, porque o vinho, ele remetia ao sangue de Jesus, que iria ser derramado na cruz. Eu quero que você preste bastante atenção nisso. Eu quero que você entenda que o vinho era uma tradição para os povos antigos, mas o vinho não é uma tradição para nós. Você está aqui? E por que eu estou falando sobre o vinho e eu quero destacar o vinho? Porque o vinho,
ele é um exemplo de muitas outras coisas que ocorrem na vida de um crente. E nós estamos falando sobre viver na contramão do sistema. Certa feita, eu fui visitar um tio que eu tenho, que eu amo muito. Ele não é crente, ele mora em outro estado, e tinha muito tempo que eu não via. E nessa visita, ele tem uma adega lá, muito bonita, com vinhos caríssimos. Ele tem uma coleção enorme de vinhos antiguíssimos, caríssimos. E ele escolheu o mais caro, para me honrar. E aí ele botou na mesa, e ele bem satisfeito, bem orgulhoso. E ele foi abrindo a garrafa e disse: olha, esse aqui eu preparei especialmente para o meu sobrinho. Porque você é pastor, né? Aí eu disse: tio, eu não tomo vinho. O semblante dele caiu. E ele: como assim? Você não é crente? Você não é pastor? Jesus tomou vinho. Eu disse: eu não sou Jesus, tio. E quantos de nós não já fomos abordados por esse pensamento? Quantos de nós não já fomos abordados nesse sentido, dizendo que o crente pode beber vinho? Há uma liberação porque Jesus tomou vinho, não é assim? Mas eu quero trazer para você algumas explicações nessa noite. Eu quero que você entenda, querido, que o vinho naquele tempo não era o mesmo vinho que nós temos hoje. O vinho daquele tempo, ele era colocado num lugar alto, onde pessoas com os pés iam amassando aquele vinho, pisando naquele vinho, e formavam um suco daquele vinho. Ele descia por um cano, e aquele cano ia para um reservatório, e ficava como se fosse uma piscina. E nessa piscina se chamava de lagar. Nesse lagar, aquele suco que descia, ele não tinha nenhum tipo de fermentação, era o suco puro de uva. E aí as pessoas pegavam e colocavam num recipiente feito de pele de carneiro. E esse recipiente, ele tinha muitas enzimas e muitas bactérias. E essas bactérias, depois de um certo tempo em que o suco de uva ficava ali dentro, ele fermentava. Isso durava dias, às vezes semanas, para que ocorresse essa fermentação. Mas quando ele descia do lagar, que era o suco de uva, como ele era chamado? Vinho. Quando ele descia do suco, naquele momento, ele já era chamado de vinho. Passava um dia dentro daquele recipiente que eles chamavam de odre, e ainda não tinha feito fermentação nenhuma, era chamado de vinho. Passavam 2 dias dentro daquele odre, tinha um pouquinho de fermentação, mas era chamado de vinho. 3 dias, não causava nenhum efeito alcoólico ainda, mas tinha um pouquinho de fermentação, era chamado de vinho. Até que quando chegava num determinado momento, ele já tinha um efeito bom de fermentação, e tinha um grande efeito alcoólico quando a pessoa tomava. Aí era chamado de vinho também. Então veja, não tem como a gente medir qual o teor alcoólico do vinho naquele tempo. Eles não tinham as tecnologias que nós temos hoje. E o vinho de hoje, ele é acrescido de 12% a 20% de álcool. Álcool puro. Naquele tempo não tinha acréscimo de álcool. Era só o suco de uva fermentado. É para você entender. Para você ter uma noção, a cerveja só tem 3% de álcool. Aleluia. Mas eu quero que você entenda que tem muitos crentes hoje que querem viver uma vida libertina e acabam encontrando argumentos para poder fazer aquilo que é as paixões dos homens. Tem um versículo que Paulo diz que se você não se condena, bem-aventurado aquele que não se condena no que faz. E aí tem gente que usa esse versículo e diz: eu não me condeno tomando vinho. Ah, é? Para que você vai tomar vinho? Qual o propósito? Não, porque o mesmo efeito que o vinho traz é o mesmo efeito que a cocaína traz. É o mesmo efeito que a maconha traz. É o mesmo efeito que a cerveja traz, que o uísque traz. Aí o vinho pode, o uísque não, o uísque é pecado. O vinho pode, a cerveja não, a cerveja é pecado. O vinho pode, a maconha não, a maconha é pecado. Ixi, misericórdia, o sangue de Jesus tem poder. Isso é coisa do diabo, pastor. Dá um pouquinho de vinho aqui. Então nós precisamos ter o cuidado, irmãos, e entender
que nós não pertencemos a esse mundo. Ser crente é nadar contra a maré. Ser crente, irmãos, é você viver na contramão do sistema. Servidos? O que foi? Jesus tomou. Oxente. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31. Abre comigo. O que foi? Estou entendendo, não. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Senhor, é para a tua glória. Você consegue imaginar? E se fosse cerveja? Se fosse maconha? Se fosse cocaína? Talvez se eu bebesse isso aqui, alguns irmãos se levantariam na mesma hora e fossem embora. E eu ia amar esses irmãos, eles são dos meus. Talvez outros por educação ficariam constrangidos, mas nunca mais voltariam aqui na igreja. Talvez outros até, não rapaz, eu conheço o pastor, conheço o coração dele. Eu vou ficar com ele, mas não foi legal o que ele fez. Não é assim? E talvez outros diriam, aí, gostei, pastor corajoso, que bênção. Eu também faço isso em casa. Tem pregadores por aí dizendo que não tem problema você tomar na sua casa, com a sua esposa, para ter uma aventura sexual, para quebrar o clima, bota uma musiquinha, para quebrar o gelo, servir para os seus amigos, é em casa, qual o problema? Quer dizer que publicamente a gente não pode, mas em casa a gente pode. Quer dizer que a gente tem uma vida pública e uma vida em casa secreta? É isso que Jesus tem ensinado para nós. Você consegue imaginar, Jesus tomou vinho. Você consegue imaginar Jesus tomando um vinho acrescido de 12 a 20% de álcool? E Jesus depois ensinar aos discípulos? Irmão, eu tenho dificuldade em entender isso. Você me desculpa, é a minha limitação. Eu não consigo imaginar Jesus bêbado ensinando aos discípulos. Eu não consigo imaginar o apóstolo Paulo bêbado ensinando a palavra de Deus. Quem somos nós para dizer que eles tomaram vinho alcoólico? Eu não posso dizer que ele não tomou, mas você também não pode dizer que ele tomou. Porque suco de uva e a bebida fermentada, ambas eram chamadas de vinho. E a bebida fermentada naquele tempo, podia estar fermentada, fazia tempo. Ele tomava uma garrafa dessa aqui, irmão, para ele se embebedar ou mais. Agora vai a gente tomar um negocinho desse aqui, para você ver se você não está falando besteira. Pastor, mas a Bíblia diz, não vos embriagueis com vinho. E quem é você para dizer quando você está embriagado ou não? Porque só quem pode dizer quem está embriagado ou não é a pessoa que está vendo você. Porque você vai tomando aqui um pouquinho, daqui a pouco está alegre, contando umas piadinhas. E você nem percebe. A pessoa, rapaz, você bebeu demais. Não, bebi não, estou só alegrinho, animado. E vai tomando. Você está aqui, querido? Aí eu me embriaguei. Quem é você? Qual é o limite? Quando é que a gente sabe que está embriagado ou não está? Você não pode dizer isso. Eu prefiro, irmão, ser taxado como radical, xiita, e não tomar vinho, não botar isso na minha boca, porque eu sou nazireu, eu sou separado por Deus. Eu sou como Sansão, eu sou como João Batista. Eles foram consagrados do ventre da mãe, o nazireado. Eu ministrei o ano passado sobre nazireu. Eles estavam na antiga aliança,
precisava alguém ser separado e não cumprir determinadas coisas para ser um nazireu. Mas na nova aliança, quando a gente nasce de novo, a gente já é nazireu. Aleluia. E o nazireado diz que nós não podemos tomar vinho. Números capítulo 6, verso 2, diz assim: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando alguém, seja homem, seja mulher, fizer voto especial, voto de nazireu, que é nazireu, separado, a fim de consagrar-se para o Senhor, abster-se-á de vinho e de bebida forte. Quer dizer, irmão, que a gente não pode tomar uísque, mas pode tomar vinho. Quer dizer que a gente não pode usar droga, mas pode tomar vinho. Que parâmetro é esse? Sejamos francos. Mas a Bíblia diz que é só não se embriagar. Irmão, aquele tempo era muito diferente do nosso. Esse vinho aqui é muito diferente do vinho daquele tempo. Então não se compara. Para de ficar procurando argumentos para você andar na carne. Mas o ministro fulano de tal disse que o vinho que era daquele tempo é o mesmo de hoje e que quem disser o contrário está mentindo. É mesmo. Naquele tempo eles tinham tanques de destilação. Naquele tempo eles tinham máquinas que produziam em longa escala. Pura estupidez. E eu fico questionando alguns ministros que vêm falar sobre essas coisas. Eu fico questionando se ele não bebe em casa. Porque para ele falar que é um negócio que pode, porque no Brasil não pode. Em outros lugares podem, no Brasil não pode. E tem uns crentes agora, irmão, que estão tão sabidos, né? Cerveja sem álcool. Irmão, tem que respirar fundo. Ou você é crente ou não é, irmão. Cerveja sem álcool é cerveja. Eu já contei aqui o testemunho. Um dia minha mãe foi cozinhar uma carne e ela pediu para eu comprar uma cerveja no supermercado. E eu fui inocentemente, ingenuamente, e botei a cerveja no carrinho. E de repente quem eu encontro lá? Uma irmã, aluna do Rema. E eu era diretor do Rema. Para explicar, irmão, que focinho de porco não é tomada. A Bíblia diz que nós devemos nos abster de toda a aparência do mal. Irmão, tem coisa que a gente deve se abster que é mal. Mas a Bíblia diz que tem coisa que é a aparência do mal. Só de parecer. Romanos capítulo 14, verso 15. Mas o professor fulano de tal, o ministro fulano de tal foi quem falou, pastor. Ele é bom de Bíblia, ele sabe da Bíblia. Irmão, ainda que venha um anjo do céu e pregue um evangelho diferente desse, que seja anátema. Quem disse isso não foi eu, foi Paulo em Gálatas. É que o senhor está em guerrinha agora. O ministro fala, e aí o senhor está fazendo uma guerrinha contra. Não fica com o que eu digo, não. Fica com o que a palavra diz. Se eu disser algo fora da palavra, você não tem obrigação de crer. Agora, cuidado com as libertinagens. Irmão, nós precisamos viver um evangelho puro, autêntico. Eusébio de Cesareia disse, no século IV, que Cristo está na cultura. Mas Tertuliano de Cartago, quem eu tenho profunda admiração, ele disse no século III, Cristo contra a cultura. Veja, Eusébio disse que Cristo, ele se adequa à cultura, ele se amolda à cultura. Não, isso é heresia. Cristo é contra a cultura, Cristo é opositor à cultura. Cristo, irmãos, tem a cultura do céu. Se você está em Cristo, você representa a cultura do reino de Deus.
E um dia nós vamos prestar contas. A Bíblia diz que nós vamos prestar contas do bem e o mal que nós fizemos no corpo. E sabe, o tribunal de Cristo, eu prefiro, irmão, receber o anjo falar assim: rapaz, tinha coisa que você podia ter feito e não fez, mas está tudo bem, do que eu receber uma repreensão do anjo: rapaz, não era para você ter feito e você fez. Eu prefiro ser taxado como radical e ter a minha vida consagrada a Deus, do que eu ter essas pequenas liberações na minha vida. E a gente está falando sobre o vinho, porque cerveja não pode, uísque não pode, mas vinho pode. A gente está falando do vinho, mas o vinho é só a pontinha do iceberg, porque assim como o vinho, tem outras coisinhas, outras raposinhas na nossa vida. Chega, irmão, de escândalo nas igrejas. Chega de crente comprar e não pagar, prometer e não cumprir. Chega de crente envergonhar o evangelho. Sabe, escândalos morais, financeiros, até sexuais. Homens traindo as esposas. Que evangelho é esse? Mulheres traindo os maridos. Às vezes não traiu sexualmente, não houve o ato sexual, mas trai agora virtual, né? É pelo WhatsApp, é pelo Instagram. Cristo contra a cultura. Todo mundo faz, pastor. Cristo contra a cultura. As pessoas do meu trabalho fazem Cristo contra a cultura. Eu conheci outro crente que fazia Cristo contra a cultura. Ser crente nesse mundo é viver na contramão do sistema, meu irmão. Você já viu alguém vindo na contramão? É perigoso, é assustador. Você fica em alerta, você fica chateado, você fica incomodado. É exatamente como o crente deve ser. Ele deve incomodar. Ele deve deixar as pessoas em alerta. Porque nós vivemos na contramão do sistema. Não é porque todo mundo faz que eu vou fazer. Romanos capítulo 14, verso 15, diz assim: se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não anda segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Não seja, pois, vituperado o vosso bem, difamado o vosso bem. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Aquele que desse modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para os outros. Não destruas a obra de Deus por causa de comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem o comer com escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que o teu irmão venha a tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. A fé que tens, tenha para ti mesmo, perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Essa aqui é a dos espertinhos, né? Mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Olha o que Paulo está falando, que coisa interessante. Ele está dizendo: olha, se você for comer alguma coisa ou beber alguma coisa, e o teu irmão se escandalizar com aquilo, você está pecando. Você não está andando no amor fraternal. E veja, Paulo está falando, trazendo um equilíbrio para a igreja sobre comidas sacrificadas a ídolos, porque naquele tempo era a realidade que eles estavam vivendo. E as pessoas que viam alguém comendo comida sacrificada a ídolos se escandalizavam. E Paulo diz: olha, o ídolo não serve para nada, não deve ser chamado nem de Deus, eles são coisa nenhuma. Aquilo que a gente vai comer, a gente dá graças e come e está tudo certo. Mas, se um irmão de mente fraca vê aquilo e se escandaliza, então a gente não come. Era a parte que dá um amém. Agora veja, eu quero que você entenda, nós não vamos tomar isso aqui, não é porque simplesmente o irmão vai se escandalizar. A gente não vai tomar porque a gente tem uma consciência que a gente não precisa disso aqui. Você quer sentir o sabor da uva? Toma o suco.
Isso aqui é ruim, é amargo pra caramba, dá azia, no outro dia você está com dor de cabeça. Só toma porque vê os outros tomar. Eu usei droga, irmão, na minha adolescência. Não gostava, odiava, mas eu usava porque eu vi os outros fazerem. Eu estava no sistema. Eu queria me encaixar, eu queria ser aceito. A gente não toma para não escandalizar as pessoas, mas também não tomamos para não escandalizar as pessoas. Aleluia. Você já viu, eu não sei você, mas eu vou no restaurante, e aí chega o garçom e diz, olha, hoje nós temos promoção no vinho e tal, e não sei o que. Não, a gente não toma não, obrigado. Aí ele, esse são crentes. São crentes. Aí você diz, o vinhozinho, é bom esse vinhozinho aí? Desce aí pra gente. Aí o cara aí, tá vendo? Isso aí não é crente. Pode até ser que seja. Tem pastores, irmãos, que tomam vinho. Misericórdia. Eu me escandalizo. Se eu tenho mente fraca, tenho. Para essas coisas eu tenho. Eu tenho. Porque, irmão, quando eu tomo uma bebida alcoólica, ou eu uso droga, eu estou passando uma mensagem no mundo espiritual. Sabe por quê? Quando a gente bebe, a gente ingere bebida alcoólica, ou a gente usa droga, a nossa mente não fica 100%. A nossa mente fica turva, os nossos pensamentos, eles ficam vagando. Você já viu aquela pessoa que é calma, tranquila, a pessoa séria, mas quando ela bebe, irmão, ela sobe na cadeira, ela começa a dançar, ela fala besteira, ela beija um, beija outro, e no outro dia, ela nem lembra o que aconteceu. Você conhece esse tipo de pessoa? Não é você não, né? Tira a roupa, e canta, e vai para o karaokê, e faz... Já viu? Sabe por quê? Porque ela não fica com o controle das suas faculdades mentais. Ali ela está passando uma mensagem no reino do Espírito, para o diabo. A Bíblia fala que o diabo, o nosso adversário, ele fica ao nosso derredor, esperando uma oportunidade. Essa aí é a brecha que ele precisa. Aí você está dizendo, diabo, venha. Vem aqui, me influencia. Pronto, aí ele entra, irmão. E ele influencia mesmo. Tem gente que quando bebe parece uma outra pessoa. Demônio. E você é crente. E tem esse pensamento, tem essa liberdade, essa libertinagem. Irmãos, a Bíblia diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Mas não usa dessa liberdade para dar ocasião à carne. Aleluia. 1 Coríntios 8:11 diz assim, e assim por causa do teu saber, perece o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. E por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne. Eita, meu Deus. Se algum irmão se escandalizar, a gente está perdido com o churrasco dos homens. Nunca mais vamos comer carne. Você está vendo como é sério? Se algum irmão se escandaliza por você beber vinho, você comer carne, nunca mais vou comer carne. Ele está dizendo que se você ainda teima e faz isso, escandaliza pessoas, você está pecando contra Cristo. Aleluia. É para ter pelo menos um amém. Eu acho que... Será que vai ter pelo menos uma curtida lá no YouTube? Aleluia. 1 Pedro 4, verso 4. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam no espírito, segundo Deus. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Criteriosos e sóbrios. Aleluia. Era para a gente estar falando sobre coisas mais profundas,
no Senhor. Mas a gente ainda precisa falar sobre coisas básicas. E a gente precisa amadurecer como cristãos, irmãos. Chega uma hora que a gente precisa deixar a adolescência de lado. E a gente partir para as coisas de adulto. Amém? Beber vinho é prego batido e ponta virada para mim. Ah, mas o pastor fulano bebe. Ah, na igreja fulano bebe. Ah, você é do pastor fulano? Você é da igreja do fulano de tal? Irmão, tem igreja por aí que o povo termina o culto, vão para a boate, com o pastor e tudo. Tem igreja para tudo, tem igreja de homossexual, irmão. Tem igreja com o pastor adúltero, e todo mundo sabe que o pastor é adúltero, e todo mundo está lá, conivente. Tem igreja de tudo quanto é jeito. Mas o evangelho, irmão, o evangelho não é isso. O evangelho é feito por homens íntegros, sérios. Aleluia. Ele está dizendo, ó, sejam criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Ou seja, está dizendo que se você não for criterioso e sóbrio, as suas orações não vão ser ouvidas, não. Tem cuidado com isso. Talvez seja um motivo de muitas pessoas não terem resultado na sua vida de fé. Acima disso, acima de tudo, porém, tende amor intensos uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado. Por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Ser crente, irmão, é você dizer não ao pecado. Ser crente é você viver uma vida que agrade a Deus. Ao invés de você pensar nessas coisas carnais, você precisa pensar em coisas espirituais. É isso que Paulo nos ensina em Colossenses capítulo 3. Ele diz, pensai nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Tudo que é bom, tudo que é de boa fama, tudo que é puro, se há algum louvor, se há alguma virtude, isso pensai. Isso aqui é bom, é de boa fama? Há alguma virtude? Não, isso aqui tem vitaminas, proteínas. Isso aqui é rico em minerais, fósforo, ferro, ômega 3, é? Isso aqui dá câncer no fígado. Isso aqui dá úlcera. Isso aqui dá um monte de coisa. Faz você passar vergonha. Tira isso aqui daqui para mim, Danilo, por favor. Até para não confundir com a ceia. Vai que, né? Aleluia. Para encerrar, abre comigo lá. Efésios, capítulo 5, verso 18. Vamos participar da ceia já já. Você está aprendendo alguma coisa hoje? Glória a Deus. Diz assim, Efésios 5, 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Ao invés de você ficar pensando em vinho, que há dissolução, ei, se enche do Espírito. Vai orar em outras línguas, vai salmodiar, vai cantar em outras línguas. Busque coisas espirituais, se fortalece espiritualmente. É isso que Paulo está dizendo. Olha, para de ficar andando, vivendo, pensando na carne. O vinho é uma prova de que você ainda tem áreas na sua vida que você está vivendo na carne. Que você está na igreja, mas tem aquele pezinho no mundo, se lembrando da vida que você tinha passada. Não, você não precisa de vinho, irmão. Você precisa se encher da palavra. Você precisa se encher do Espírito. Não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Ah, pastor, mas é só se eu me embriagar. É só se eu me embriagar. Quem é você para dizer quando você está embriagado, criatura? Para com isso, deixa esse vinho de lado. Se enche do Espírito. Se enche do Espírito. Se enche do Espírito. Foi para isso que Deus chamou você. Amém? Você aprendeu alguma coisa hoje? Fica de pé.
Eu tinha muito mais coisa para falar, mas nós vamos ter tempo aí com a nossa série. Eita, pastor, hoje foi uma série de indiretas aqui. Não, irmão, eu estou tão livre. Tem gente que pensa assim, né? Rapaz, o pastor falou tudo que eu estou vivendo. Alguém contou para o pastor, viu? Quem foi que contou? Irmão, é o Espírito Santo. Você está aqui. Tem mensagens, muitas vezes, que eu quero pregar na igreja, mas porque eu sei que de alguma forma a pessoa pode se sentir exposta, eu não prego. Eu espero um tempo, ou então eu não prego, só se eu tiver mesmo uma sinalização. Mas quando a gente prega aqui, a gente está livre. E tem pessoas que ficam chateadas. Não, irmão, é Deus falando com você. Ou você não acredita que Deus fala com homens? É Deus falando com você. Então, ao invés de você ficar chateado, se fechar, se abre. Eita, Deus está cuidando de mim. A palavra é para isso, é para nos confortar, é para nos tirar da zona de conforto. Então, não é uma indireta para ninguém. Você está aqui, querido. E se você não está errando nisso, glória a Deus, é uma vacina. Você está se fortalecendo nisso. E talvez coisas que foram ministradas aqui são ferramentas para você ajudar outras pessoas que estão passando por alguma dificuldade ou por algum... Som é que eu fiz alguma raiva pro Gabriel. Quando ele fica com raiva de mim, ele corta meu microfone. Amém, irmão? Vamos participar da ceia do Senhor. Você está pronto? Mas antes da gente participar da ceia, eu quero fazer um convite muito especial para você. Talvez você esteja aqui nessa noite, você seja um convidado de alguém. Talvez seja a primeira vez que você venha para uma igreja evangélica. Talvez a segunda, a terceira. Talvez seja a primeira vez que você esteja aqui nessa igreja. Você foi convidado por alguém. Você tem uma outra religião. Ou você não tem religião nenhuma. Mas você está aqui nessa noite. Eu quero dizer para você. Se você está aqui, você não está aqui por um acaso. Deus já tinha preparado esse encontro com você. E a Bíblia diz que Deus, Ele amou a humanidade de tal maneira que enviou o seu único filho. Veja, Deus criou o homem para ter comunhão com Ele. Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Mas o homem veio a pecar. O homem se desviou do propósito. O homem traiu Deus. Mas Deus amou aquele homem. Deus amou a humanidade. De uma maneira que Ele enviou o seu único filho para morrer numa cruz, para salvar essa humanidade. Para que houvesse salvação, precisava que um homem pagasse um preço. Foi o homem que perdeu a salvação, então teria que vir outro homem para recuperá-la. E Jesus era o Filho de Deus. Jesus era Deus. E Ele abriu mão da sua divindade para vir como homem à terra, para morrer por mim e por você. Ele te amou. E você está aqui nessa noite, talvez você pense, eu vim só para uma igreja, eu vim só ouvir uma palavra, eu vim só para atender o convite de alguém. Não, você veio para cá porque Deus tem um propósito na sua vida. Eu quero fazer um convite muito especial para você. Eu quero convidar você a receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Eu não estou aqui convidando você a mudar de religião nem de igreja, mas eu estou convidando você a mudar a sua vida e a sua eternidade. Se você não sabe de onde você veio, a sua origem, e você não sabe qual o seu destino, eu quero dizer para você, você precisa de Jesus. E Jesus, Ele está de braços abertos para você, e você só precisa tomar uma decisão. Seguir a Jesus não é algo que a gente faz da boca para fora, mas é necessário uma decisão no nosso coração. É necessário que a gente receba Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas. Se você está aqui e deseja fazer isso hoje à noite, faz um sinal com a sua mão. Eu quero orar por você. Tem alguém? Tem alguém que deseja receber Jesus? Glória a Deus. Temos uma pessoa. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Faz um sinal com a sua mão. Eu só quero orar por você. Vai ser bem rápido, mas vai ser algo muito profundo, que vai mudar a sua vida, a sua história e a sua eternidade. Tem mais alguém? Glória a Deus. Graças a Deus. Tem alguém que deseja se reconciliar com o Senhor hoje? É o seu dia, vem rápido. Tem alguém?
Todos crentes? Glória a Deus. Como é seu nome? Tainá. Tainá, é de livre e espontânea vontade que você deseja receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Glória a Deus. Quero dizer para você que essa é a maior e a melhor decisão que você poderia tomar na sua vida. Todos nós estamos muito alegres por você. Sabe por quê? Porque um dia todos nós estivemos aí no seu lugar. Todos nós também tomamos essa decisão de receber Jesus. Eu quero dizer para você, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Marque bem esse dia. 1º de outubro de 2023. O dia que a sua vida, a sua história e a sua eternidade mudaram. Eu queria que você fizesse uma oração de confissão comigo. Você pode fazer? Agora eu queria que você fizesse essa oração de todo o seu coração. Como se fosse os seus últimos segundos de vida. Como se fosse a coisa mais importante da sua vida, que de fato é. Eu queria que você fizesse essa oração junto comigo. Você pode fazer? Eu vou falar e você vai repetir, tá bom? Mas faz de todo o coração, não faz da boca para fora. Feche os seus olhos. Diz assim: Senhor Jesus, nessa noite eu entendi o seu amor pela minha vida. Senhor Jesus, nessa noite eu decido e entrego completamente a minha vida a você e te recebo como meu Senhor e como meu Salvador. Senhor Jesus, eu me arrependo por cada um dos meus pecados e me entrego por completo a você. Me recebe no teu reino, no teu nome. Amém. Uma oração simples, Tainá, mas uma oração muito poderosa. Por fora nada mudou. Você fez isso de todo o coração? Por fora nada mudou, mas por dentro houve uma revolução. A Bíblia diz que você recebeu um novo espírito. Ele não foi consertado, seu espírito era morto, mas agora você recebeu um espírito vivo dentro de você. A Bíblia diz que antes você era uma criatura de Deus, mas agora você se tornou filha. Antes Deus não tinha responsabilidade com você, mas agora você pode orar a Deus e Ele vai ouvir você, porque você é filha. O Espírito Santo de Deus agora passou a habitar dentro de você. E tem muitas coisas que você ainda não entende, mas que você vai começar a entender por causa do Espírito Santo dentro de você. Eu não sei quantos irmãos biológicos você tem, no seu tamanho da sua família, mas agora você recebeu uma nova família. E essa família preparou uma surpresa para você. Olha para trás. Um novo tempo já chegou, a melhor fase já começou. Sigo em frente para seu louvor. Vou avançando, vou crescendo, prosperando e com Ele vivendo. Sigo em frente para seu louvor. Seja bem-vindo à nossa família, tá? No final os meninos vão procurar você para pegar alguns dados, algumas informações. Você se alegra com a vida dela? Graças a Deus, que bênção. Vamos participar da ceia? A Bíblia fala que a ceia é para os filhos, então a Tainá já pode participar da ceia. Olha que bênção. A primeira ceia dela com o Senhor. Irmão, se você não recebeu Jesus e está aqui, eu quero dizer para você, não participa da ceia. A ceia é só para quem recebeu Jesus. A ceia é algo sério, é algo espiritual, mas é algo também muito sério, que nós precisamos ter reverência e ter essa consciência, tá? Então nós vamos participar da ceia do Senhor, nós vamos orar agora pelos elementos. Em seguida os diáconos vão servir você. Você pode orar junto comigo? Pai amado, nós te damos graças pelo privilégio que nós temos de participar da ceia do Senhor. Pai, é com todo temor e com toda reverência que nós participamos desse momento tão solene, tão santo, tão sagrado. Mas é também com toda a alegria que nós fazemos isso. A tua palavra diz que nós precisamos fazer isso em memória de Cristo, em memória de Jesus. E nós fazemos isso com o nosso temor, com a nossa devoção e com a nossa gratidão. Aqui estão pão sem fermento, que representa o corpo de Cristo, que sem pecado foi moído e transpassado no nosso lugar. Aqui está o suco de uva, que representa o sangue de Jesus,
que foi derramado, vertido no nosso lugar. Senhor, nós te damos graças por sermos uma família, por sermos um corpo, o corpo de Cristo aqui na terra. E te agradecemos pelo sacrifício de Jesus. Muito obrigado, Pai, por esse tempo, por esse momento, pelo privilégio que nós temos de participar da ceia do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Os diáconos vão servir você, nós vamos cantar uma música, mas eu vou pedir para que você, por favor, não participe ainda, aguarde aí com os elementos e em seguida, até que todos tenham recebido, nós vamos participar juntos. Amém? No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. Os céus te adoram, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vive está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo Ele é. Poderoso esse nome é, o nome Aleluia. de Jesus. 1 Coríntios capítulo 11, verso 28, o apóstolo Paulo, ensinando a igreja de Corinto acerca da ceia,
ele nos instrui dizendo: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Eu vou dar alguns instantes para que todos nós possamos nos examinar. Veja, esse exame, ele diz respeito a discernirmos o corpo de Cristo. Está falando sobre como nós agimos, quais as nossas intenções, as nossas ações com relação à igreja, ao corpo de Cristo, aos nossos irmãos, à comunhão dos irmãos. Então, faça essa reflexão, discirna o corpo, veja como você está atuando, agindo com relação aos irmãos e faça esse exame. Em seguida, nós vamos participar. Primeira Coríntios, capítulo 11, verso 23, o apóstolo Paulo instrui: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Com essa consciência de que esse pedaço de pão sem fermento representa o corpo de Cristo, que sem pecado foi traspassado, moído, no meu e no seu lugar, nos trazendo a vitória, nos trazendo vida eterna, liberdade, fazendo com que nós possamos ter comunhão com Deus. Com essa consciência, participe. Versículo 25, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Com essa consciência de que esse suco de uva representa o sangue de Jesus que foi derramado no meu e no seu lugar, você pode ter a plena consciência de que Ele certamente tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Feridas essas que derramaram o sangue de Cristo. Então, se você tiver alguma enfermidade, alguma dor no seu corpo, você pode tomar posse da sua cura agora, participando nesse momento. Com essa consciência, pode participar. Glória a Deus. Que bênção. Vamos celebrar? Eu te agradeço, me curou, me restaurou, por sua graça livre sou. Eu te agradeço, meu Senhor. Aleluia! Do inferno me livrou, livre sou, livre sou, livre sou. Do inferno me livrou, livre sou, livre sou, livre sou. Do inferno me livrou, livre sou, livre sou, livre sou. Do inferno me livrou, livre sou, livre sou. Me lavou, me transformou, me pôs de pé, me renovou. Eu te agradeço, eu te agradeço. Me curou, me restaurou, por sua graça livre sou. Eu
chegando ao final de mais um culto poderoso. Eu sei que cada um de nós vamos sair daqui diferentes da maneira que nós entramos. Amém, gente? Cadê os nossos visitantes? Faz o sinalzinho aí com a sua mão. Lembra que eu falei que eu voltaria aqui e lá atrás tem uma equipe acenando para você. Olha para eles lá, ó. Nós temos uma sala preparada para você, vai ser algo bem rápido. Pode se dirigir até lá e você que trouxe o visitante, pode ir com ele também para que ele não fique deslocado. Amém, gente? Eu queria aproveitar também e indicar aqui para você 2 livros do autor Rick Renner, Como Manter a Cabeça no Lugar neste Mundo Louco. Passa lá no nosso Verbo Shop e adquira uma dessas literaturas que certamente vai te enriquecer. Guia de Sobrevivência dos Últimos Dias. É a nossa indicação de hoje à noite. E aproveita também, depois de sair do Verbo Shop, passa ali na cantina, que hoje foi preparada pelo Life, esse departamento poderoso que nos serve aqui também, ensinando e instruindo os adolescentes dessa igreja. Amém? Então tenha uma semana poderosa, abençoada. Como diz o nosso pastor, o seu telefone vai tocar boas notícias e grandes oportunidades em nome de Jesus. Amém.